Nossa aula de hoje, nós iremos discutir as chamadas faces do renascimento urbano. O renascimento urbano no contexto ali dos tempos medievais, de uma forma mais específica ali na Baixa Idade Média. Haja vista que quando você fala dos tempos medievais e que você pega o primeiro momento, ou a primeira fase, como coloca alguns estudiosos desses tempos medievais, nós temos ali a Alta Idade Média. E a Alta Idade Média, o que nós iremos observar é uma paralisação, uma estagnação do desenvolvimento das atividades urbanas. Na Baixa Idade Média, nós teremos uma rearticulação, o que alguns autores chamam de renascimento urbano. Então, nós iremos observar em nossa aula de hoje as faces desse renascimento urbano. Daí a necessidade, no primeiro momento, de nós analisarmos, vasculharmos um pouquinho sobre os acontecimentos que vão permear a Baixa Idade Média, principalmente ali aquele período do século XI ao século XIII, porque naquele momento ali, do século XI ao XIII, é que nós iremos observar o desenvolvimento dessas atividades urbanas, ou seja, as faces desse chamado, entre aspas, renascimento urbano. Dentro desse contexto aí da Baixa Idade Média, de uma forma mais detalhada, iremos analisar essa chamada fase de expansão. O que seria essa fase de expansão aí do século XI ao século XIII? Já vista que, por mais que eu saiba que a Baixa Idade Média ela se estende até o século XV, mas os séculos XIV e XV é um momento de retração e não de expansão. E o século XIV e XV é o momento que as atividades urbanas no Ocidente Europeu elas estão seriamente afetadas por conta da fome, da peste negra, da guerra dos 100 anos. Então, por isso que o nosso foco ele vai ser principalmente esse momento de expansão do Ocidente Europeu medieval por volta aí do século XI ao século XIII. Iremos, lógico, para poder consolidar essas faces desse renascimento urbano ou dessa rearticulação urbana, para consolidar isso, iremos falar sobre as cidades medievais. As cidades medievais aqui, da Baixa Idade Média, do século XI ao século XIII, é aqui que você verifica várias atividades existentes dentro dessas cidades medievais e a dinâmica dessa vida urbana. Ok, galerinha? Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Muito pertinente quando se fala sobre as faces do renascimento urbano, né, na chamada Baixa Idade Média, muito pertinente se caracterizar esse primeiro momento aí da Baixa Idade Média. Haja vista, a Baixa Idade Média, ela pega do século XI ao XV. Mas se nós analisarmos o primeiro momento da Baixa Idade Média, e é nesse primeiro momento, do século XI ao século XIII, caracterizado como uma fase de expansão, é nesse primeiro momento que nós teremos o desenvolvimento das chamadas atividades urbanas. As atividades urbanas ou a vida urbana e as atividades que irão se desenvolver dentro delas, nós teremos principalmente aqui por volta do século XI ao século XIII. O momento que a sociedade europeia ela irá vivenciar a chamada fase de expansão. Ou seja, o que seria essa expansão da sociedade ocidental do século XI ao XIII? Essa expansão ela pode ser verificada através de um crescimento populacional, de um crescimento demográfico. Nós temos um crescimento populacional acontecendo na Europa por volta do século XI ao século XIII. A população europeia, que durante a Alta Idade Média, ela vinha passando por um processo de decréscimo. A taxa de mortalidade na Europa ocidental, durante a chamada Alta Idade Média,
essa taxa de mortalidade era muito alta. A taxa de natalidade era baixa. Mas se nós analisarmos do século XI ao século XIII, o Ocidente ele vai vivenciar um momento de expansão a partir do momento que eu tenho uma taxa de natalidade alta e uma diminuição significativa da taxa de mortalidade. E isso sinaliza para o quê? Para um crescimento populacional. Um outro elemento importante que vai fazer com que esse período do século XI ao século XIII, aqui na Baixa Idade Média, nessa fase de expansão, esse período seja caracterizado como momento de expansão, é a rearticulação das atividades urbanas e comerciais. A vida urbana e comercial, que havia paralisado, estancado, estagnado, se nós analisarmos a vida urbana e comercial na Alta Idade Média, a vida urbana e comercial, ela passava por um processo de quê? De estagnação, de paralisação. Aqui do século XI ao século XIII, nós iremos observar uma dinâmica das atividades comerciais. Nós iremos observar uma rearticulação, uma espécie de renascimento da vida urbana. Então, a partir do momento que você tem essa rearticulação, que alguns chamam de renascimento comercial e urbano, isso é um outro indicativo dessa fase de expansão. Um outro indicativo também da fase de expansão é o movimento das cruzadas, que vai ocorrer durante esse período aqui, do século XI ao século XIII, na Baixa Idade Média. O movimento cruzadista, um movimento importante para você pensar também em uma fase de expansão. Afinal de contas, as cruzadas, que se caracterizaram como expedições militares, religiosas, do Ocidente cristão católico em relação ao chamado Oriente muçulmano, islâmico, as cruzadas, que o objetivo principal era a ocupação de Jerusalém pelos cristãos, do catolicismo, ocupar Jerusalém, expulsar dali os muçulmanos, os islâmicos, e ocupar o que para os cristãos seria uma espécie de terra santa, assim como também era para os islâmicos. E aí você tem um movimento cruzadista, e um movimento cruzadista que vai envolver diversos setores da sociedade ocidental. Nós temos o envolvimento de setores da nobreza, o envolvimento de mercadores, o envolvimento de setores do baixo clero, o envolvimento de mendigos e até mesmo de crianças no movimento cruzadista, que é organizado pelo alto clero. O alto clero é que vai organizar esse movimento. E que no final, por mais que o movimento cruzadista ele não conseguisse com que Jerusalém fosse ocupada de uma forma efetiva, mas o movimento cruzadista, um dos principais resultados, um dos principais efeitos, ou uma das principais consequências desse movimento foi a abertura do mar Mediterrâneo. Esse movimento abriu o mar Mediterrâneo e a partir dessa abertura, o que nós vamos observar é uma aproximação ainda mais do Ocidente em relação ao Oriente, por conta de rotas comerciais que vão surgir, o que vai dinamizar as atividades urbanas e comerciais da Europa nesse momento aqui da Baixa Idade Média. Então, isso mostra que as cruzadas acabam tendo uma importância significativa na medida que elas dinamizam as atividades urbanas e comerciais do Ocidente europeu por volta aí do século XI ao século XIII. Então, são três elementos importantes que vai nos mostrar as principais características da Baixa Idade Média e por que a Baixa Idade Média, nesse momento específico, do século XI ao século XIII, é chamado de fase de expansão, ok? Beleza? E aí, lógico, né, para reforçar ainda mais essa ideia que o Ocidente, durante o século XI ao século XIII, ele está atravessando uma fase de expansão, observe que nesse momento nós teremos, por exemplo, a paralisação das invasões germânicas. Durante toda a Alta Idade Média, nós temos diversas ocupações bárbaras ou de povos germânicos no Ocidente europeu. Ostrogodos, visigodos, germanos, certo? Francos, diversos povos bárbaros
os germânicos invadiram o Ocidente europeu, trazendo um clima de instabilidade e de insegurança para a sociedade europeia durante a chamada Alta Idade Média. Entretanto, a partir do século XI, nós teremos uma paralisação dessas invasões. Essas invasões germânicas ou bárbaras, elas irão paralisar. E isso vai contribuir para garantir, nesse momento, uma certa estabilidade. O que vai, inclusive, garantir um aumento da taxa de natalidade. Ou seja, a mortalidade ela diminui na Europa no momento que você tem a paralisação das invasões germânicas. E a mortalidade diminuindo, a natalidade aumentando, nós teremos o quê? Um aumento demográfico, um crescimento demográfico. Um outro instrumento importante, um outro grande acontecimento, que nós teremos nesse momento, do século XI ao século XIII, que vai caracterizar na Baixa Idade Média como ser uma fase de expansão, vão ser, melhor falando, as inovações nas técnicas de cultivos. Várias inovações vão ser importantes para diversificar e aumentar a produtividade. Ou seja, o uso do arado de ferro, o sistema trienal de rotação. Nós temos também aqui a utilização do animal como tração, principalmente quando se pega a corda e coloca no colo desse animal. Então, inovações que vão ser importantes para diversificar e aumentar a produção na Europa nesse momento. O que vai favorecer, evidentemente, um crescimento demográfico, porque a expectativa de vida ela vai aumentar. A partir do momento que eu tenho, nesse momento, um aumento da produção, uma diversificação da produção por conta dessas inovações tecnológicas, como é o caso principalmente do arado de ferro. Devido a essa questão, nós teremos o excedente. E esse excedente, ele vira negócio, ou seja, ele vira comércio. O Ocidente, nesse momento, ele passa por uma rearticulação do comércio. O comércio que durante a Alta Idade Média estava estagnado. E a partir do momento que eu tenho esse excedente de produção, nós temos a negociação desse excedente. Esse excedente vai ser negociado, no primeiro momento, em entrepostos comerciais. Esses entrepostos vão se transformar em feiras. Essas feiras em cidades. Ou seja, as atividades comerciais acaba favorecendo a uma rearticulação da vida urbana, ou que alguns chamam de renascimento urbano. A vida urbana que estava praticamente em crise, em declínio durante a Alta Idade Média, essa vida urbana ela se rearticula. Nós temos uma espécie de renascimento urbano. Essa dinâmica comercial favorece. Inclusive, isso é muito fortalecido pelas próprias cruzadas, como nós falamos agora. Porque as cruzadas elas vão aproximar o Ocidente do Oriente, a partir de rotas comerciais, rotas marítimas, como a Rota do Mar Negro, rotas terrestres, como a Rota de Amsterdã, rotas que vão ser importantes não só por conta das relações comerciais mais próximas do Ocidente como do Oriente, mas até mesmo por conta, por exemplo, da cultura clássica greco-romana, por conta das questões relacionadas ao processo de higienização, hábitos de higiene, hábitos alimentares que vão vir do Oriente para o Ocidente, a questão das próprias inovações, técnicas náuticas, o chamado conhecimento náutico do Oriente Árabe, que passa a chegar aqui também no Ocidente. Então, não só especiarias e artigos de luxo vão vir por essas rotas comerciais. Essas rotas comerciais também irão trazer para o Ocidente hábitos de higiene, hábitos alimentares, conhecimentos técnico-náutico, certo? Então, o que vai dinamizar ainda mais a vida dessas chamadas cidades medievais. Porque quando se fala dessa rearticulação urbana na Baixa Idade Média, está se falando das cidades medievais. E aí, falar das cidades medievais é mostrar justamente o desenvolvimento dessa vida urbana. As faces que essa vida urbana
ela vai ter aqui na Baixa Idade Média. Uma vida urbana onde nós iremos observar autonomia administrativa. Muitas dessas cidades medievais que estão surgindo aqui, nessa fase de expansão da Baixa Idade Média, do século XI ao século XIII, muitas dessas cidades vão comprar a sua autonomia administrativa. Os mercadores compram a autonomia dessas cidades, onde eles passam não só a exercer o controle das atividades comerciais, das atividades econômicas dentro dessas cidades medievais, mas eles passam a exercer o controle administrativo em muitas dessas cidades medievais, porque eles compram autonomia através da carta de franquia. Essas cidades medievais, elas irão perder, inclusive, a autonomia mais tarde, a partir do século XV, quando se tem a formação dos estados modernos. É bem aí que elas vão perder a sua autonomia, diante da centralização do poder político nas mãos da realeza. Uma outra face que nós teremos dentro dessas cidades medievais, desse renascimento urbano que está se tendo aqui no Ocidente Europeu, é o surgimento, por exemplo, a presença do papel moeda. O papel moeda vai estar presente dentro dessas cidades medievais. Observe que nós teremos, inclusive, o surgimento de instituições financeiras, bancos vão operar, bancos vão surgir dentro dessas cidades medievais. Nós temos o surgimento também de outros mecanismos financeiros, como a letra de câmbio, nós temos letra de câmbio, nós temos o papel moeda. Então, o que mostra como essas cidades elas têm faces importantes dentro desse desenvolvimento urbano. O trabalho assalariado. Nós temos aqui também, galerinha, a presença dentro dessas cidades do trabalho assalariado. O trabalho feito pelos jornaleiros, principalmente ali da região de Flandes, a atual Holanda. O trabalho dos jornaleiros, onde eram trabalhadores urbanos que vendiam a sua jornada de trabalho, olha só, vendiam a sua jornada de trabalho diária por um salário. Surgimento do trabalho assalariado. Dentro dessas cidades, nós temos as corporações de ofícios artesanais, com seus mestres, aprendizes, os aprendizes que pagavam para que fosse ensinado para eles um determinado ofício, onde dentro dessas corporações nós já teremos divisão do trabalho, teremos a presença da divisão do trabalho dentro dessas corporações, a divisão do trabalho que vai se definir mais tarde com a Revolução Industrial, no século XVIII, onde essas corporações de ofício, esses mestres, eles chegam inclusive a se protegerem. Eles vão criar políticas protecionistas em relação à concorrência de outros mercadores, para poder proteger os seus negócios diante da concorrência de outros mercadores. Eles vão criar políticas protecionistas, associações protecionistas, chamadas de guildas. As guildas são associações de mercadores, com práticas protecionistas, o protecionismo que vai ser muito utilizado mais tarde pelo mercantilismo durante os tempos modernos, durante a presença dos estados modernos. Olha aqui a presença do protecionismo. As cidades, muitas das vezes, também criam práticas protecionistas. A Liga Hanseática é um exemplo disso, associação de cidades, como uma forma de se proteger da concorrência de outras cidades. Dentro dessas cidades, nós temos a presença do humanismo, o pensamento humanista, que valoriza o letramento, que valoriza determinadas disciplinas que levassem o homem a pensar, a refletir, principalmente com proposta de mudanças curriculares nas universidades medievais. As universidades medievais estão presentes dentro aqui dessas cidades, é uma das faces desse chamado renascimento urbano. As universidades medievais, grandes universidades ou pequenas universidades, e são cidades que vão criar uma arquitetura de proteção. Em torno dessas cidades, como diria Legoff, nós teremos a construção de muralhas. Muralhas são construídas em torno dessas cidades, como uma forma de proteger essas cidades. E aí você tem uma espécie de arquitetura de proteção. Então, essas são as principais faces do chamado renascimento urbano,
ou das cidades medievais durante a fase de expansão na Baixa Idade Média, do século XI ao século XIII. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.